Glória a Deus. Oi. Ei, som. Ei. Oi. Aleluia. Só aumentar um pouquinho para mim. Aleluia. Glória a Deus. Aí, agora ficou bom. A paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar. Alguns aqui, né, a gente só viu o ano passado, né, que nem os apóstolos. Vimos o ano passado, estamos vendo agora, mas glória a Deus, né, estão aqui. Irmãos, vamos abrir rapidinho nossa Bíblia lá no livro de João, capítulo 13, do versículo 1 em diante. A nossa ministração de hoje, ela tem o tema de a humanidade de Cristo. Nós estamos muito acostumados com pregações que falam sobre milagres, cura, prodígios. Não que isso seja errado, pelo contrário. Mas hoje nós iremos conhecer um Jesus diferente. Hoje, Deus me deu essa incumbência de mostrar um Jesus mais humano. Um Jesus mais próximo de nós. Um Jesus mais parecido comigo e com você, amém? Então eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, porque se você ficar conversando, irmão, se você ficar disperso, você não vai entender. Porque ela é bem explicativa, é bem minuciosa, e também é o seguinte, tem que deixar o Espírito Santo ele falar com você, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que iria voltar para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que ele estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão, Pedro, e disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas nem todos, porque bem sabia ele que havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis vós o que tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e senhor, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vós fizeis, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis bem estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Amém? Glória a Deus. Antes de entrar na ministração, eu vou contar um breve relato. Não vou dizer que é história não, porque o pessoal diz história de novo. Um breve relato, né? Uma senhora, ela recebeu uma carta numa época bem fria, né? Inverno, nos Estados Unidos, aquela parte que tem muitas neves. Ela recebeu uma carta com o nome assim escrito: irei jantar na sua casa hoje. Assinado Jesus. Então já estava próximo da hora do jantar, ela ficou meio que aflita, porque ela não tinha dinheiro. Ela disse: agora, eu vou receber Jesus na minha casa, eu não tenho dinheiro para poder comprar algo para nós fazermos um jantar digno. Só que ela disse: eu tenho uma economia aqui, eu vou pegar esse dinheiro, vou rapidinho
nenhuma delicatessen, compro o que der ali, 2 pães, alguma coisa para que possamos pelo menos comer. Como Jesus é simples, ele não vai ligar muito para isso. E ela sai, vai até essa delicatessen. Chegando lá, ela compra 2 bisnagas e 2 copos de café, um pouquinho de queijo, um pouquinho de presunto, e vem pelo caminho. Estava muito frio, irmão, muito frio. Aí ela vem pelo caminho, chegando um certo momento, ela encontra uma família. Um casal, um homem e uma mulher e uma criança. E eles estavam na rua, passando fome. E ela passou perto desse casal e foi andando. De repente, o Espírito Santo tocou nela e ela olhou assim e disse: eu tenho que fazer algo. Só que ela disse: eu só tenho 2 pães. E é para ceiar com Cristo. Se eu der isso para eles, quando Jesus chegar não vai ter nada para comer. Mas, como todo homem, toda mulher de Deus, que entende o propósito de Deus, ela voltou e disse: vocês querem tomar café comigo? Aí eles disseram: quero. Ela pegou o pão que ela tinha, deu para o casal, deu para a criança, o queijo, o café, e serviu para eles. Ela depois foi saindo, aí de repente ela voltou, viu que a criança estava um pouco frienta, e aí disse para ela, pegou o casaco que ela estava, botou na criança, e a mulher disse: não, mas você vai ficar com frio? Ela disse: não, não se preocupe, eu já estou indo para casa. E foi andando, e pensando: poxa, Jesus vai chegar, e eu não tenho nada para dar para ele. Eu vou ter que esperar ele para poder explicar para ele o que foi que aconteceu. E ela foi, e sentou-se à mesa, e nesse sentar à mesa ela acabou cochilando e dormiu. Quando foi no outro dia, ela acordou meio aqui atordoada e disse: eita rapaz, será que Jesus veio e eu não vi? Bateu na porta, eu não ouvi. E aí quando chegou na porta, ela encontrou outro bilhete. E nesse bilhete dizia: estou muito feliz pelo jantar que tivemos ontem. Adorei os pães, adorei o queijo, aquele café estava uma delícia. Ah, no mais, obrigado pelo cobertor, porque eu estava com muito frio. Assinado Jesus. Amém? Irmãos, isso é só para entrar na ministração. Isso é o papel de um servo. Isso é um papel daquele que sabe o que tem que fazer e faz. Se nós analisarmos esse texto de Cristo aí, que ele faz depois da ceia, aqui Jesus ensina um princípio muito importante. É você saber o que tem que fazer e fazer. Nós temos essa mania de: eu estou sentindo, eu acho, talvez. Irmão, se você sabe o que tem que fazer, faça. Jesus, ele dá um exemplo aqui, a Bíblia fala o quê? E levantou-se, ele no 4 já, né? 13:4. E levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, e pegou uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar com a toalha. E aí ele chega já no finalzinho e diz: entendeis o que eu tenho feito com vocês? Você entendeu o que eu fiz? Você entendeu o que foi que eu fiz hoje, nesse momento? Talvez vocês não entendam agora, mas vocês vão entender mais tarde. E ele ainda acaba dizendo assim: olha, isso que eu fiz foi um exemplo. Vocês não dizem que eu sou Senhor e sou mestre? Pois realmente eu sou. Mas eu estou fazendo o papel de um servo. Se você analisar, quando Jesus ele tira as suas vestes e põe um avental, uma toalha, algo assim, Jesus ele passa a se parecer com um escravo, irmão. Um escravo judeu daquela época, eles não tinham roupas bonitas. Eles usavam cingia simplesmente um pano simples. Ou ele usava justamente esse tipo, uma toalha, algo para que quando alguém chegasse na casa, o primeiro passo de um servo era lavar os pés de quem chegasse. Ali era sinal de humilhação para quem estava fazendo, e um sinal de soberba para quem estava recebendo aquela lavagem dos pés. Porque os escravos, daquela época, eles só lavavam os pés de alguém que fosse importante, que chegasse na casa do seu senhor. Não era qualquer um, não. Tinha que ser alguém importante. E Jesus diz: mas eu sou mestre, eu sou o Senhor, e eu estou fazendo o papel de escravo. Jesus ele se assemelhou a um escravo, a quem fora dada a tarefa de lavar os pés dos convidados, embora os discípulos soubessem que quem deveria fazer aquilo eram eles, porque eles sabiam com quem eles estavam lidando. Eles sabiam que Jesus era Jesus. Afinal de contas, eles já tinham andado com Jesus um bom tempo.
Mas ficaram todos eles, como muito de nós, omissos. Muito de nós que não queremos servir, mas queremos ser visto. E aí Jesus vai e faz aquele ato de humilhação. Primeiro, se curvar diante de outro homem. Imagine você, Jesus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que, como pode colocar o universo em suas mãos, curvando-se diante de um homem, diante de uma criatura, diante de algo que ele criou. Só que ele estava mostrando o seguinte: olha, eu vim mostrar para vocês que o Evangelho não é só milagres e prodígios. O Evangelho, ele não é feito de maravilhas, de coisas espetaculares. O Evangelho é feito de coisas simples. O Evangelho é feito de atitudes, de coisas nobres para uma pessoa como nós. Atitudes simples: lavar os pés um dos outros, é o ajudar o irmão, é o cumprimentar o irmão, é você repartir com seu irmão, é você ser verdadeiramente um cristão. Jesus, ele veio mostrar isso, irmão. Mas às vezes a gente se apega somente às partes miraculosas da Bíblia. A gente se apega àquelas partes que, meu Deus, ele abriu o mar, amém. Isso ele podia fazer quando quisesse. Mas ele veio mostrar o seguinte: eu vou mostrar o quanto o ser humano é parecido comigo e quanto eu sou parecido com o ser humano. Porque se nós se apegarmos a somente as coisas maravilhosas da Bíblia, a gente vai sentir minúsculo. Que nós não temos esse poder. A gente diz logo, mas também era Jesus. A gente quando começa a falar para as pessoas, rapaz, mas Jesus... mas era Jesus. E ele veio e mostrou o seguinte: eu também sou homem. Quando a Bíblia fala Jesus, muitas passagens bíblicas falam que Jesus é o filho do homem. Jesus é o filho do homem. Ele está se referindo a que Jesus é o filho da humanidade. Esse Jesus que estava aqui na terra era o filho da humanidade. Era aquele que era responsável para mostrar ao povo como seria o ser humano verdadeiramente. Como tem que ser o ser humano. Não precisa ser dotado de milagres, de prodígios, de coisas grandiosas, não. Coisas simples. Lavar os pés um dos outros. E aí Jesus, ele faz isso. No entanto, Jesus os amou, mesmo sabendo tudo o que sabia acerca deles, até mesmo o que Judas ia fazer. Jesus, ele fez aquilo ali sem nenhum problema, não dizendo assim: não, eu vou lavar os pés, só que o de Judas eu não vou lavar, porque eu sei o que ele vai fazer comigo, eu não vou chegar a esse ponto. Jesus disse: não, eu vim aqui para mostrar como é que se faz. Ainda dá tempo, Judas, de você se arrepender. Eu vou lavar os seus pés, porque você é tão merecedor quanto os outros. O mês passado, Deus, ele sei não, cara, Deus tem cada coisa que às vezes a gente fica meio sem entender. Ele tem me levado a um nível de entendimento nessa área de gratidão, que o mês passado foi o aniversário da minha filha e o meu. Mas eu ainda posso receber presente. Quem quiser me presentear, ainda estou aqui, amém? Foi pouco, rapidinho. Aí o seguinte, aí conversando com a esposa sobre o presente para ela, e aí a esposa disse: mas ela não merece, né? Felizmente ela tá meio assim e tal, meio tucuda, não merece. E aí, o que você dá? Vamos dar para ela um presente. E eu tinha prometido a ela que ela só iria ter um celular depois dos 16 anos. E aí eu cheguei para ela e disse: você quer um celular ou uma caixa de maquiagem? Aí ela, como toda menina, né, eu quero uma caixa de maquiagem. Eu disse: glória a Deus, que é mais em conta, né, irmão? Eu fiquei mais... uma caixa de maquiagem. Mas ela não merecia, irmão. Ela não merece. Mas sabe o que foi que Deus disse? Quem é que merece alguma coisa? Você tem o que tem porque você merece? Não. Ele disse: então, você tem o que tem porque eu sou misericordioso com você. E aí às vezes a gente quer fazer isso, dá por merecimento, irmão, não vai ter como. Você vai acabar se frustrando. Jesus, ele teve um diferencial nosso. Por quê? Porque Jesus, ele nunca esperava mais da pessoa, mais daquilo que ele poderia dar. Ele nunca olhava para a pessoa e dizia assim: não, Igor, eu posso olhar para Igor e Igor vai ter que
falar todas as línguas, inglês, português. Não, Igor só sabe falar português. Então ele não se frustrava com as pessoas. Ele sabia que a pessoa só poderia ir até ali e ele só exigia até ali. A gente tem mania de querer que as pessoas deem mais do que o que elas podem dar. Aí acaba o quê? Se frustrando. Eu esperava que Douglas fizesse isso. Você esperava. Mas você perguntou a Douglas se ele tinha condições de dar isso? Então isso é algo interessante que Jesus veio mostrar para a gente. A gente sofre justamente por causa disso, irmão. Porque nós esperamos das pessoas mais do que o que elas podem dar. E aí, rapaz, eu pensei que Diógenes, fazia isso. Irmão, você procurou saber se Diógenes sabe fazer aquilo? Você procurou saber se Diógenes tem condições de fazer aquilo? Não. Então, Jesus conhecia o coração de todos eles. Judas, Pedro, Tiago, todos eles. E aí ele diz, não, mas eu decidi lavar os pés de todos. Eles estavam acostumados, irmão, a milagres, a sobrenatural, como muitos de nós. Foi por isso que ficaram meio assim, rapaz, eu vou lavar os pés não, sei lá, Jesus deve estar com alguma coisa aí, ele vai fazer algum milagre, alguém está com o pé doente, ele vai curar, eu vou ficar esperando. Mas não, irmão. Jesus simplesmente mostrou o que é ser humano, a sua humanidade. Primeiro, ele nasce num lugar muito simples, mostrando o ser humano. Ele poderia ter nascido de algo sobrenatural, um raio caiu na terra, um anjo veio e fez, acabou. Não, tudo que ele fez foi humanamente. Só que, algumas vezes, para que o ser humano pudesse entender um pouco, ele tinha que usar do seu sobrenatural. Mas isso não foi o foco principal de Cristo. Os discípulos, Jesus fez esse ato de lavar os pés por uma coisa muito simples. Se nós observarmos antes da ceia, estava havendo uma discussão. Vamos lá para Lucas capítulo 21. Versículo 1. Lucas 21, 1. Lucas 21, 1. Vamos lá? Jesus, levantando os olhos, viu... Lucas 21, 1. Não, então está errado, peraí, desculpe. 22, 1. Desculpe. Lucas 22, 1. 22. É isso aí. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos pães asmos, que se chamava Páscoa, no caso. Aí vamos para o 24 agora, 22, 24. Porque como o texto é muito comprido, eu vou pegar só esses dois tópicos aí. 22, 24 diz: levantou-se também entre eles contenda sobre o qual deles parecia ser o maior. Eles estavam acostumados a milagres e prodígios e tal, e começaram a conversar um com o outro, e a Páscoa estava chegando. E aí no momento da ceia e tal, depois da ceia, aí começaram essa discussão. Mas, João, será que eu sou maior que você? Eu sou o líder dos diáconos, João? Aí Pedro diz, não, eu acho que sou eu. Rapaz, pela idade, não sei não. Mas aí Tiago diz, rapaz, mas eu sou mais inteligente. Então, nós somos os maiores aqui. O corpo diaconal aqui, quem manda sou eu. E aí Jesus olha para eles e diz, por que vocês estão brigando aí? Por que vocês estão entrando nesse conflito? Não, Senhor, é porque a gente queria saber quem é o maior aqui, quem é que vai ser o líder, né? O chefe do corpo diaconal aqui, né, Zé Batista? Quem vai ser o chefe aqui e tal? Aí Jesus disse, espera aí, eu vou lhe ensinar algo, viu? Jesus tira suas vestes, pega a toalha, cinge-se com a toalha, se agacha e começa a lavar os pés. E aí ele faz aquela pergunta, vocês entenderam? Sabe aquela resposta, aquela pergunta que vocês me fizeram no início? Quem é o maior? Eu estou respondendo agora. Esse ato que eu estou fazendo agora, eu estou respondendo quem é o maior. Aquele que quiser ser o maior, que sirva. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Eu estou mostrando a vocês não dizem que eu sou Senhor e Mestre, eu sou o Todo-Poderoso? Sim. Então, para mostrar que eu sou esse, eu tenho que servir primeiro. Para mostrar que eu sou o maior, eu tenho que me submeter aos menores. E nós temos essa dificuldade, irmão. Temos essa dificuldade. É porque eu vi isso
Eu não quis comentar, mas aconteceu um caso assim. Uma pessoa... Eu falei algo, não vou dizer nome, nem vou chegar muito profundo para não... Eu falei algo com uma pessoa e eu senti que ela não me obedeceu pelo fato de que... Ai, Diógenes, se fosse o apóstolo, eu até obedecia. Mas, Diógenes, quem é? Temos dificuldade, irmão. Para o reino de Deus, para os olhos de Deus, a mesma autoridade que o apóstolo tem, você tem. Aos olhos de Deus, é assim. Claro, a ele foi confiado algo maior, sim, mas perante Deus, todos nós somos iguais, irmão. Então não queira, não, é porque é o pastor Cícero, então ele pode vir bagunçar aqui, porque é o pastor. Agora Diógenes não, porque Diógenes não é pastor. Douglas não, irmão, se Douglas não pode bagunçar, o pastor Cícero também não pode. Se Douglas não pode fazer o que quer, o apóstolo também não pode. Por quê, irmão? Porque perante Deus somos iguais. Se é para a obra do Senhor, para o crescimento da obra, somos iguais. E nós temos essa dificuldade muito grande, irmão. É muito grande. Isso não é só aqui na Kadosh, não. Em várias igrejas você percebe, às vezes você chega num lugar, se você não tiver um título de pastor, você não é bem recebido. As pessoas lhe olham meio assim, de baixo para cima, medindo você, dizendo, mas quem é esse? Quem é esse aí? Eu tive essa experiência com minha esposa, a gente foi pregar na igreja, um tempo atrás aí, e teve um rapaz que recebeu a oportunidade, e ele na oportunidade começou a exaltar um rapaz que estava do meu lado, porque quem iria levar a palavra era eu, só que eu estava assim, como eu me visto, normal, e o rapaz estava todo empacotado, né? Todo embalado a vácuo, estava do meu lado, e ele começou aqui no púlpito, e eu sei que o irmão que vai trazer uma palavra de Deus, se prepare, porque eu sei que é bênção e tal, e tal, e tal. Eu até fiquei meio constrangido, né? Eu digo, rapaz, será que são duas pessoas que vão pregar aqui? Aí eu perguntei ao colega que me chamou, né? Ao irmão, porque ele trabalhava comigo. Aí eu disse, bênção, quantas pessoas vão pregar hoje? Ele disse, não, é só você. Eu digo, tá. E ele começou aquele cara, só que quando ele viu que não era o cara, viu que era eu, você percebeu que o semblante dele mudou, não só dele, como de muitos. Por quê? Porque eu estava trajado desse jeito e não sou pastor. A pessoa, roupa de vir para a igreja, né, meu irmão? Roupa de crente é paletó, gravata e tal, né? Então isso, irmãos, é algo doentio. É algo que a igreja ela não pode aceitar, irmão. Nós temos a dificuldade de obedecer, de se submeter a pessoas por causa do cargo. Pergunta logo, quem é você na igreja? Você é pastor? Você é diácono? Você é presbítero? Por quê? Se for pastor, Deus vai usar diferente? Não, irmão. Se porque é um simples membro, Deus não vai usar? Não, irmão. Então Jesus estava mostrando isso. Quando ele tira suas vestes, ele diz, olha, eu vou me vestir igual um escravo. Agora eu vou provar uma coisa a vocês. O fato do que eu vista ou deixa de vestir não vai mudar quem eu sou. Eu usando paletó e gravata, ou usando uma camisa comum de calça jeans, não vai mudar quem eu sou por dentro, irmão. Não vai mudar o que Deus colocou dentro de mim. Então nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. Foi isso que Jesus veio trazer. Nesse momento da ceia, logo após a ceia, ele fala isso. E eles estavam muito acostumados a isso. Estavam aquele questionamento de Jesus diz, eu vou mostrar a vocês, não só com palavras, quem é o maior, mas eu vou mostrar a vocês com atitude. Porque às vezes até as palavras são bonitas. Muitos até dizem, não, mas eu amo meu irmão. Ama. Quando sai daqui falando mal do irmão, quando sai daqui o irmão passa no meio da rua, mal fala. O irmão está precisando de algo, não tem coragem de ajudar. E Jesus diz, olha, o amor é atitude. O amor não é só com palavras. O amor é atitude. Então, eles estavam fazendo essa discussão. O bom foi que Jesus chegou e acabou com essa discussão. O problema maior que as pessoas têm com a questão do título é porque, a depender, o título ele vai lhe corromper, irmão. O título ele corrompe o ser humano. Se você observar os grandes líderes, se você pegar esses homens que se dizem homens de Deus,
ou governadores, ou quer que seja, e retirar dele o nome, o poder, o status, os bens materiais, o que é que vai restar? Observe depois como é que ele vai se portar. Ele se acha o maioral, mas tire dele simplesmente. Pronto, não precisa muita coisa não. Tem homens que se você tire o microfone dele, acabou-se o homem. Porque ele só é homem quando está com o microfone. Só é homem de Deus quando está com o microfone. Tire isso. Aí você vai ver verdadeiramente quem são esses homens. Tem um ditado que diz que é conhecer a pessoa, dê poder a ela, né? Mas aí Jesus diz diferente. Você quer conhecer verdadeiramente a pessoa? Tire-lhe o poder. Tire-lhe o poder para ver o que é que resta dele. Tire o poder. Vamos ver o que é que resta ali dentro, o que é que verdadeiramente, se ele é uma lata cheia ou uma lata vazia. Porque se você pegar uma lata cheia e bater, ela não faz muito barulho não, mas uma lata vazia faz. A lata está vazia, mas faz um barulho danado. Então, nós temos que entender que as pessoas que são retiradas isso deles, não sobram nada, irmão. Não sobram nada. Observe se eles seriam capazes de brilhar no anonimato. Esses famosos gospel. Pegue ele e leve para o anonimato, tire o nome e mande ele cantar numa igreja, uma igrejinha com 4 irmãozinhos, uma igrejinha caindo aos pedaços. Irmão, você vai cantar? Ele não vai, irmão. Eu sou homem de multidões. Eu só canto para multidões. E Jesus diz: como é que você quer ser o maior se você não quer primeiro servir ao menor? Você pegar muitos cantores aí, que estão na mídia, e tirar o microfone dele, ou simplesmente levar ele para pregar em uma igreja pequenininha, ele não vai, irmão. Não vai mesmo. Se tirarmos o poder, vamos olhar pelos presidentes. Estamos em época política. Pegue um presidente, tire-lhe tudo: o poder, o status, a fama. Vamos ver o que é que resta desse homem. Hoje, se você vê na mídia aí, estão endeusando alguns homens aí como político. Esse é o Salvador, esse é que vai mudar o Brasil. Irmão, é complicado, porque tem coisas aqui que eu não posso falar. Mas, irmãos, não caia nesse engodo, irmão. Não caia, porque primeiro vamos ver o que é que ele fez antes de ser tão conhecido. Nada. O que é que ele tem feito? Não, mas quando ele for presidente, ou quando ela for presidente, vai continuar fazendo a mesma coisa. Nada. Vai ser para o seu próprio interesse. Porque se ele não fez nada enquanto não era nada, quando ele for alguma coisa que ele não vai fazer mesmo. Não vai fazer mesmo, é só mais uma enganação. Ah, irmão, e agora? Em que é que eu vou voltar? Eu não estou aqui para dizer em que você vai voltar. Só peço que você, em nome de Jesus, abra seus olhos. Porque se tirar dele ou dela o que eles têm hoje, eles não vão ter nenhum prazer em querer defender a causa do mais fraco. Porque se você pegar essas pessoas que hoje são presidentes ou governador e ver o que eles fizeram no passado, quando não eram nada, eles não fizeram nada. Então, eles não é algo que está dentro dele. É simplesmente algo que motiva eles na questão financeira ou na questão de status. Nós temos que entender muito isso. Então, o ser humano ele é dotado disso. Ele tem muito a questão do poder. Satanás, ele sabe disso. E é aí onde ele tenta muito na nossa vida. Eu gosto de dizer que o diabo, quando ele não lhe puxa, ele lhe empurra. Quando ele não quer que você caia para trás, ele coloca você lá em cima para que você caia para frente. Ele coloca você como o melhor dos melhores. Infelizmente, irmão, isso acontece muito no meio evangélico. Acontece muito no meio evangélico. Você vê homens aí despontando, aparece o cara, é um homem de Deus, chega a estar fazendo isso. Vai olhar quem é esse homem por trás dos bastidores. Vai olhar quem é essa mulher por trás dos bastidores. Não são nada daquilo do que se mostram ser. Então, não espere você ser alguém para fazer alguma coisa. Faça já no anonimato, faça como Jesus. Jesus não esperou
vir os anjos e tal para fazer as coisas, não. Jesus, desde pequeno, ele já fazia as coisas do Pai. Ele não esperou vamos fazer um culto, vamos ungir Jesus, vamos fazer isso. Ele não esperou isso. Não é que, eu não estou dizendo que você tem que ser rebelde, irmão. Chegar, não, porque o apóstolo me ungiu, eu vou me ungir. Não, não é isso. É você fazer as coisas que tem que ser feitas antes de se receber um título. Eu só vou olhar as coisas aqui da igreja quando eu for diácono. Não, irmão. Você é um servo. Você faz parte dessa comunidade. Então você tem que aprender a zelar pelo que é seu. Não espere o apóstolo ter que levantar. Não, eu vou levantar você como isso para olhar. Não, irmão. Não. Nós temos que aprender a fazer as coisas antes, justamente no anonimato. Jesus, ele dá essa demonstração, o que o diabo ele nos tenta. No deserto, ele passou 40 dias no deserto. Como pode alguém decidir passar por uma prova desse tamanho? 40 dias no deserto, sem comer, sem beber. Aquilo que eu disse que o diabo, quando ele não lhe puxa, ele lhe empurra, aconteceu com Jesus. O diabo quis fazer isso com ele. Jesus, ele foi tentado em 3 níveis: no corpo, no ego ou na alma e no espírito. Primeiro, Jesus, ele foi tentado no corpo. Mateus 4, de 2 a 4. Vamos lá? Me ajuda aí, Data Show. Mateus 4, de 2 a 4. Ele diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele foi tentado no corpo. O diabo olhou e viu que ele estava com fome. Irmão, se você olhar, se você for estudar a nível da ciência, uma pessoa que passa 40 dias com fome, que é algo praticamente impossível, a pessoa fica muito mais que esquelético. A pessoa fica num estado de desnutrição enorme. Se não morrer, né? Que eu acho muito difícil. Então, o diabo percebeu isso. Viu quanto o corpo de Jesus estava cansado, quanto ele estava com o corpo desfigurado, quanto ele estava machucado pelo sol, pela fome, pela sede. Aí o diabo diz: eu já sei aonde eu posso derrubá-lo. Vai lá, rapaz, você está com fome, transforma as pedras em pão, você tem esse poder. Jesus poderia ter feito? Claro. Alguns psicólogos ficam meio que neuróticos. Como ele poderia mudar a matéria transformando pedra em pão? Irmão, é Jesus. Ele poderia fazer. Mas aí ele responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na alma, ele também foi tentado, ainda no 4, no versículo 5 a 7, ele diz: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem e ao teu respeito, e tomar-te-ão pela mão para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí, irmão, desculpe, eu inverti. Aí é na alma. Ele quis tentar a alma de Cristo, se ele realmente era um adorador, se ele realmente servia a Deus, se ele realmente obedecia a Deus. E aí o diabo começa a fazer isso. E ele diz: não, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus, porque se eu fizer isso, eu vou estar duvidando do meu Pai, ou querendo colocar a santidade do meu Pai em jogo. Mas o diabo ainda não se satisfaz, e aí vai na alma de Jesus, como ele também vem na nossa. No 4, versículo 8 a 10, ele diz: e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Irmão, o ego de Jesus estava sendo agora confrontado. Quem é que não quer governar, irmão?
Quem é que no momento de aflição chega alguém e diz, cara, eu vou te dar um cargo de vereador, de prefeito? O cara ia na hora. Cara, para mim, não é. Imagine Jesus. O diabo estava dizendo, eu vou te dar todo o reino, cara. Você está aí passando fome, morrendo. Não precisa disso não. Eu te dou tudo, olha. Tá vendo esse reino aqui? Eu te dou. E aí Jesus, mais uma vez, derruba Satanás. E o que me intriga, irmão, nessas três coisas, é que, se você observar, Jesus estava praticamente morrendo. Porque ele estava com fome e com sede. 40 dias. Você passa 2, 3 dias sem comer e sem beber, para você ver como você fica. Imagine 40. E ele, ainda assim, conseguiu raciocinar, conseguiu lembrar da palavra, conseguiu confrontar Satanás na palavra, irmão. O diabo, ele tem tentado a gente de todas as maneiras, e a gente, por qualquer besteirinha, acaba cedendo. Não, venha para a minha igreja, que na minha igreja você vai ser ungido pastor. É o diabo, irmão, tentando também. Isso aí é o diabo, usando essa pessoa. O irmão, é assim. Por quê? Qual o interesse? Não, venha para a minha igreja, porque na minha igreja você vai ser rico, cara. Você vai ter de tudo. É o diabo, irmão. Aí o cara mal alimentado tá 40 dias e 40 à noite com fome, mas não é com fome de nada, não é com fome da palavra, cai. Rapaz, se eu for para a igreja, ele vai me ungir pastor, eu vou para lá. Oxe, aqui eu não tenho oportunidade, não sou ungido a nada, rapaz, eu vou. Temos que vigiar, irmão. Nós fomos chamados para servir e não para ser visto. Amém? Nesse extremo, irmão, o ser humano, ele não consegue raciocinar, ele não consegue desenvolver um raciocínio lógico, a não ser que estejamos firmados em Deus. Quando você está firmado em Cristo, aí você consegue desenvolver um raciocínio lógico de que, aí é cilada, irmão. Aí é cilada de Satanás aí. Aí não é Deus falando, não. Aí é o diabo querendo me levar para a destruição. Ele tentou de uma maneira querer me humilhar, não conseguiu, então ele vai querer me exaltar, vai querer que eu me exalte, porque a Bíblia diz que os que se exaltam são abatidos. Então, não podemos deixar que isso aconteça. A tentação de Jesus, ela não foi apenas um teste de fé, irmão. Foi algo muito mais além. A tentação de Jesus não foi para, vamos provar para ver se Jesus realmente está. Não, irmão. Tudo que ele passou ali foi para nos ensinar. Foi para que nós pudéssemos aprender e controlar o nosso eu. Porque Jesus diz, olha, o diabo vai vir lhe tentar. Olha, ele vai querer que você coma de outras coisas, coma de outras fontes. Ele vai querer fazer como fez no Éden. Só que o inverso. No Éden era coma de tudo menos do fruto do bem e do mal. Aí o diabo vai querer fazer o inverso. Coma de tudo menos do fruto da fonte da vida. Você pode comer de tudo, cara. Coma aí da novela. A novela aí fazendo tanto filme bom, novela bíblica. Eu digo, irmão, novela para mim é tudo igual. Não existe. Eu gosto de dizer, novela para mim é como cerveja, sem álcool e com álcool. Tudo é cerveja. Mas eu bebo cerveja sem álcool, mas é cerveja, irmão. Mesma coisa é novela. Mas eu vejo novela É novela do mesmo jeito, irmão. Tem pra onde correr. É tudo novela. Vai lhe viciar do mesmo jeito. Aquele que bebe cerveja com álcool fica viciado. Também aquele que bebe sem álcool fica viciado. A mesma coisa é novela. Então o diabo, ele vai fazer isso. Coma de tudo, menos daqui. O diabo também vai fazer como ele fez com Jesus. Aí foi Jesus simplesmente dizendo, cara, você vai ter que dominar o seu eu. Porque o diabo vai lhe tentar de várias formas. O diabo vai te levar para lugares, para desertos, para que você não tenha onde se apoiar, para que ele possa te tentar e te derrubar. Porque se você observar, Jesus ele estava no deserto, lá no deserto não tinha para onde correr não, irmão. E aí ele começa, não podemos deixar que o nosso exterior, irmão, a nossa vida, o nosso cotidiano, afete o nosso espírito. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim:
2 Coríntios 4,16. Olha o que ele diz aqui. Já botou? Ele diz: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Amém? Ele está dizendo o seguinte, cara, mas ainda que tudo que está fora esteja dando errado, não deixe que aquilo que está fora tenha um impacto dentro de você. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Isso é mais comum. Infelizmente hoje é o mais comum. Briguei com minha esposa, não vou para a igreja. Briguei com minha esposa, não vou para a célula. E o que é que a célula tem a ver? O que é que a igreja tem a ver? O que é que Deus tem a ver com sua briga com sua esposa? Ele mandou você brigar? Com seu marido ou com sua esposa? Mas quem é que vai pagar o pato? Deus. Por quê? Porque eu não vou para a igreja. Então, Deus, eu briguei com a minha esposa, eu briguei com meu marido, eu não vou não. Eu vou para a igreja, não. Eu não sou, como é que diz? Eu não vou ser falso. Chegar na igreja, obrigado com minha esposa, obrigado com meu marido. Irmão, aqui é lugar de cura, irmão. Amém. Igreja é lugar de cura. Lugar de santo é no céu. Então, de perfeito é no céu. Mas Paulo, ele diz, não deixe que os problemas da vida, no popular, ele diz assim, não deixe que os problemas da vida atrapalhem a sua caminhada com Cristo, não. Tem problema com a esposa? Brigou? Beleza. Deixa a briga em casa. Venha para a igreja. Não se preocupe. Quando você voltar, irmão, o Espírito Santo vai lhe conduzir como você resolver isso. Eita glória! Amém? Eita glória, né? Então, irmãos, nós temos que entender. Jesus, ele veio nos mostrar isso. Para você perceba que até agora eu não falei de milagres. Eu falei de um Jesus homem que fez coisas que eu e você podemos fazer. Eu não estou falando aqui de abrir céu, de abrir mar, de água, não. Eu estou falando de coisas simples. Eu estou falando aqui de coisas simples. Vamos lá. Não podemos deixar, né, meu irmão? Então nós temos que entender que Jesus, ele, por todo momento que ele passou, ele não perdeu o amor pela vida, irmão. Por tudo que ele passou, mesmo assim ele não perdeu o amor pela vida. Mateus 26:50, vamos lá. Mateus 26:50. Capítulo 26, versículo. Mateus 26:50. Eu não achei. Glória a Deus. Acharam? Diz assim: Jesus, porém, lhe disse: amigo, que viestes? Então aproximou-se dele, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. O que eu quero que você entenda? 26:50. É isso mesmo. Jesus lhe disse: amigo. Queria me atentar a essa frasezinha aí, a parte A. Se você ler isso aí, anteriormente, ele estava para ser preso. Jesus sabia que Judas tinha traído. Judas vinha para trair. Jesus sabia que ele ia morrer. Jesus sabia que ia ser crucificado. Mesmo assim, Jesus não desistiu. Jesus chamou Judas de amigo. Ele não perdeu o amor pela vida. A gente não, irmão. Infelizmente acontece alguma coisa, o irmão falou mal de mim. Ai, meu Deus do céu, acabou. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ser crente. Irmão, não é assim. Ah, porque o pastor não falou comigo, o pastor me exortou, eu não venho mais para Kadosh. Irmão, pelo amor de Deus. Uma simples exortação, muitas das vezes nos tira da presença de Deus. A gente leva aquilo como afronta. Não, eu não posso ser. Afinal de contas, o apóstolo não podia ter falado comigo assim. O irmão não podia. Irmão, a vida continua, não acabou não. É o momento de você se refazer. É o momento de você procurar ser melhor. Mas não, temos esse problema muito sério.
Não podemos, como diz assim, a geração do mimimi, né? Não podemos levar a exortação, eu estou com raiva. A apóstola falou alto comigo. E alguma coisa você fez. Jesus aqui ia ser morto. O cara chega, beija ele diz: amigo, eu sei o que você veio fazer, mas eu te amo. Aí Jesus faz o que eu acabei de falar anteriormente. O que você veio fazer, o que vai acontecer aqui fora, não vai mudar o que está aqui dentro. O que vai acontecer aqui fora não vai mudar o que está aqui dentro. Os problemas que eu tenho aqui fora não podem mudar o que eu tenho dentro. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, irmão, você não pode deixar que os problemas atrapalhem a sua caminhada. Porque quem não tiver problema aqui, irmão, pelo amor de Deus, me ensina aí, porque já é um problema, né? Já é um problema. Não está com problema, já é um problema, irmão. Se você diz que não tem problema, você já é um problema. Porque, irmão, Jesus ele mostra aqui, literalmente, cara, o mundo não acabou. Você está vivo. Amém? Então há esperança. Diz que a esperança é a última que morre. Mas nós sabemos que a esperança, na verdade, ela ressuscitou, né? Ao terceiro dia ela não morreu, ela ressuscitou. E aí, meu irmão, como ele não perdeu o amor pela vida, muitos que aderem às mais diversas religiões, eles querem ser deuses. Mas a maioria dos homens que aderem à religião, qualquer que seja, eles querem ser deuses, querem fazer o papel de Deus. Eles querem mandar e desmandar, dizer: não, você tem que fazer isso, ou você não pode fazer isso, ou você tem que fazer aquilo. Querem ser, se deixar, eles não pisam nem no chão. Querem ser carregados. Tem um incircunciso aí, que anda, dizendo que se diz ser Cristo, né, que anda carregado pelo povo. Irmão, pelo amor de Deus, se você olhar na Bíblia, Jesus, cada vez mais, ele queria ser homem, ele queria ser gente. Jesus, sendo Deus, queria ser gente. Nós, sendo homem, queremos ser Deus. E porque queremos mandar e desmandar na vida dos outros. Eu vi uma besteira no... Eu não vou nem comentar, porque está sendo gravado e também não... Eu vi uma besteira no Facebook, que só o cara que não está em Deus para acreditar naquilo, ou para criar uma coisa daquela. Pelo amor de Deus. Então assim, Jesus ele tinha fome e sede de ser gente. Ele procurava cheirar gente, ele procurava estar no meio do povo, ele procurava estar fazendo as coisas que o ser humano fazia. Se você analisar, irmão, Jesus, ele era tão humano, que ele foi chamado de glutão e beberrão. Imagine, você pode dizer: não, mas Jesus era um cara... Ele era um cara social, ele era sociável mesmo, ele se juntava com as pessoas, ele comia e bebia com o povo. Nós não, é o seguinte, corpo diaconal não pode se juntar com... Que isso, gente? Eu quero ver que quando morrer, para onde é que vão todo mundo? Não, é o seguinte, o céu está dividido, essa parte é para o corpo diaconal, os pastores, essa parte... Não, irmão, não tem isso. Jesus, ele era sociável. Jesus, ele procurava cheirar a gente. Quando você quer se isolar, irmão, é porque você está doente. Quando a gente... Não, eu sou... Acha que santidade é isolamento. Não é, irmão. Eu falei na célula o ano passado, né? Falei na célula o ano passado, conversando com os discípulos, eu disse: cara, você quer ser santo? Seja mais humano. Para nós podermos entender a santidade de Cristo, nós temos que ser mais humano. É humano, não é mundano. É humano. É você se preocupar com as necessidades dos outros. Se compadecer das necessidades. Compadecer, irmão, é atitude, viu? Não é só, né? Ai, rapaz, eu estou tão compadecido com o irmão e não faz nada. Isso aí também não cola. É atitude. Nós temos que parecer mais um com os outros. Quando Jesus foi preso, e aí Pedro está lá para negar Jesus, na verdade nega Jesus, está para negar ainda. O que é que o povo diz? Cara, prende ele também, porque é um deles. Não, eu não sou. Você se parece com ele, cara. Você anda igual a ele.
Você é igualzinho a ele, cara. Mas eles tinham idades diferentes. Mas o fato de Jesus estar tão próximo, eles acabaram se parecendo, acabaram se confundindo. Outro exemplo que eu dei até na escola bíblica. Quando eles vão prender Jesus, eles pedem um sinal. Você vai dizer quem é Jesus. Cara, se você analisar, quem é que não conhecia Jesus? Mas o fato de Jesus se parecer tanto com os outros, ele disse, eu preciso que você me dê um sinal. Ele disse, não se preocupe, aquele que eu beijar é Jesus. Porque se nós formos olhar hoje, analisar, quando você chegasse no meio de Jesus, você vai saber, não, aquele ali é Jesus, é diferente. Mas não, Jesus era tão parecido com eles, que ele precisou, os guardas precisaram de um sinal. Me mostre quem é esse Jesus. Ele disse, não, eu vou beijar ele. Judas fala, eu vou beijá-lo. Aquele a quem eu beijar é Jesus. Quer dizer que se Judas beijasse Pedro, eles iam prender Pedro como Jesus. Se Judas beijasse outro, para você ver o quanto Jesus estava impregnado, parecendo gente, e como ele estava impregnado, parecendo com Jesus. Mas nós temos essa mania. Não, eu sou crente, estou no trabalho, os irmãos não são crentes, eu sento aqui e eles lá, porque eles vão para o inferno. Vão, irmão? Não vão não, irmão, é mais fácil você ir para o inferno, porque você conhece a verdade e não pratica. A Bíblia diz o quê? Aquele que conhece o que é certo e não faz, é pecado, irmão. Já está pecando, porque sabe o que é certo fazer e não faz. É o pecado de omissão. E aí Jesus ele era tão humano, para você ver a humanidade de Jesus. Separei alguns versículos aqui interessantes. Ele era tão humano, que ele pedia ajuda. Jesus pediu ajuda. Mateus 26, 38. Vamos lá? Data show, me ajuda aí. Para você ver, às vezes você quer ser tão metido, eu estou passando por um problema, eu vou me virar. Irmão, faça que nem Jesus. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Só que na minha versão é um pouquinho diferente, ele diz aqui, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fique aqui e ore comigo. Pedro, Tiago, João, vem aqui, me ajude, cara. Ore comigo. Ele não diz assim, orem por mim. Ele não, ore comigo. Ou então diz assim, fique aí que eu vou orar, porque eu sei orar, vocês não sabem, eu resolvo. Não, irmão, Jesus ele pediu ajuda. Pedro, Tiago, João, me ajuda aí, cara. Minha alma está angustiada. Me ajude, orem comigo. Eles não conseguiram orar, mas Jesus pediu, ore comigo, cara. Mas a gente vê somente o Deus, não, porque Jesus abriu. Irmão, Jesus foi humano também, irmão. Tem mais. João 4, do 1 ao 7. Olha o que ele diz aí. João 4, do 1 ao 7. Então lhe disse, a minha alma... não, ainda é outro. Muda aí. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, sim. Muda aí. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto à herdade de Jacó, que dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se ali junto ao poço, era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Mulher, me dê um pouco dessa água. Ele era Jesus, irmão, ele não precisava fazer isso não. Mas ele estava mostrando a sua humanidade. Se você observar, diz que ele estava cansado. E ele sentiu sede. Chegou para a mulher e disse, moça, a senhora pode me dar um copo d'água? Mas nós não, achamos, não, Jesus fala isso? Porque infelizmente só se prega ao Jesus, aquele que, irmão, amém. Mas a finalidade de Cristo aqui na terra não foi só essa. Foi mostrar o quanto você pode ser humano, viver como ser humano e morar no céu. Mas nós achamos que não, só pode ir aqueles que cantam no reteté, que sapateia, que faz e pula e roda. Não, irmão.
Se você observar, se você prestou atenção até agora, eu não falei milagres. Jesus mudou a situação com coisas simples. Palavras. Moça, me dê um pouco d'água. Aí sua mulher fica meio aqui, mas você é judeu. Como é que você me pede água e tal? Não sabendo ela quem era. Mas ele diz, mulher, eu não tô afim de discussão, eu estou tão cansado. Se você soubesse de onde eu venho, estou cansado, os pés aqui inchados, é só um pouco d'água. Mas ela queria discutir, mas Jesus disse, eu só quero água. E depois, quando Jesus começa a conversar com ela, aí, vocês conhecem a história? Que ele diz, olha, eu estou lhe pedindo água, é porque você não sabe quem eu sou. Se você soubesse quem sou eu, você é quem iria me pedir água. E eu lhe te daria uma água que você jamais teria sede. E aí essa mulher fica louca e vai chamar um e vai... Então, irmãos, Jesus não usou poderes ali. Jesus não fez milagres e prodígio, não. Jesus converteu uma mulher, Jesus transformou ela numa missionária só com palavras. Mas a gente quer fazer, sabe o quê? Venha para cá, Deus vai lhe curar, você vai ressuscitar. Eu quero ganhar as pessoas assim. Não é assim, irmão. Não é assim. Com simples atitudes. Tem mais. A Bíblia conta que Jesus chorou. Jesus teve fome. Jesus teve sede. Jesus teve cansaço. E nós queremos ser Superman. Infelizmente, irmão, principalmente os pastores. Está acontecendo, ou melhor, aconteceu, que em nome de Jesus já caiu por terra isso aí. Aconteceu uma onda de suicídios, de homens de Deus, homens que estavam à frente da obra, que talvez, eu não sei, eu não estou aqui para julgar, não cabe a mim julgar. Talvez ele não tenha entendido o chamado dele. Ou talvez a igreja não entendeu o chamado dele. Se Jesus, sendo Jesus, teve fome, sede, cansaço, imagine o nosso apóstolo. Eu estava hoje estudando essa ministração e a mente, eu até conversando com minha esposa, minha filha, o negócio está pegando. Não tem nada, não entra, o santo não baixa aqui para me ajudar. O Espírito Santo não baixa. E eu até converso com minha irmã muitas das vezes, e um homem desse que toda quinta, domingo, de manhã e de noite, ele vem com palavras diferentes. Cara, tem que ser um Superman, mas não é. O quanto ele se dá, o quanto ele busca em receber, e você vê que as ministrações não são aquelas ministrações espada, longa e chata. São ministrações que entram, penetram no nosso coração e transformam. São coisas, são alimentos condensados. Eu não estou dizendo isso porque ele está aqui, não, porque eu conheço. E às vezes a gente ainda reclama. Rapaz, o apóstolo me dá, meu irmão. A última vez que eu ministrei aqui foi eu nem lembro. Foi ano passado. E aí me chamou hoje para ministrar, e eu já assim, a mente começou a trabalhar e tal. Glória a Deus, porque Deus vem me dando algumas ministrações, algumas coisas. Consegui encaixar, mas não é fácil, irmão. Imagine você todo domingo, toda quinta, toda terça, você ministrar. Não é fácil. Mas também não é fácil para ele. Mas também não é bom para ele. Porque ele sobrecarrega. Nós temos que entender que ele tem problemas. Muitos não sabem, mas ele passou mal um dia aqui. Mas o apóstolo passou mal, irmão. Ele é um ser humano. Eu vi ele lá, ele teve um probleminha lá, estava lá no chão, eu olhei ele, rapaz, ele é um homem de carne e osso que nem eu, caiu. Irmão, a gente acha que é o Superman. Então, não, ele tem pressão, sei lá, qualquer homem, nós estamos sujeitos a isso. Eu conversando com o discípulo ontem na célula, eu disse a ele, meu irmão, uma coisa eu entendi. Eu tinha esse problema, essa dificuldade, porque estava passando por um problema muito sério na minha família. Eu dizia, mas Deus, eu sou crente. Deus, eu estou fazendo essas coisas aí. E aí Deus diz, ei, você não tem carteirinha de passe livre não. Porque você é crente. Você está livre de problemas, está livre de decepções, está livre de privações. Não tem não, filho.
Crente não tem carteirinha de passe livre, não. Você vai passar por problemas, decepções, o que for. Por quê? Porque Jesus veio mostrar que vamos passar. E aí acontece que muitos sobrecarrega, muitos fica tão decepcionado, porque só ele, para tudo, acaba o momento que o diabo diz, cara, faça o seguinte, encurte, pega um táxi e vá-se embora para a eternidade. E não é assim, irmão. Infelizmente aconteceu isso ano passado, alguns pastores, e eu posso dizer que talvez a igreja não entendeu o chamado dele. Nós estamos aqui para ajudar. Nós somos auxiliadores dos nossos pastores, dos nossos apóstolos. Mas nós só queremos cobrar, sugar. Não, me dê, não, apóstolo, estou com problema. Chega, resolva o meu problema. Sabe por quê? Quando você tem problema, você gosta de ir para ele? Porque se a solução que ele te deu não der certo, você vai culpar ele. Bom, eu fiz o que o apóstolo mandou. Não deu certo, então a culpa não é minha. Irmãos, aprenda a resolver os seus problemas. Que o apóstolo, os pastores, eles também têm problemas. E muitas das vezes, eles se abnegam do seu problema para resolver o nosso problema. E isso não é certo. Isso acaba gerando, infelizmente, nós somos carnes. Alguns mais carne do que outros, né? No meu caso, mais osso do que carne, mas somos carne. Entendemos que os pastores, eles sentem dores, eles sentem dificuldades, sentem necessidades. Nós temos que aprender a dividir isso com eles, não é jogar para eles, é dividir, irmão. Foi um breve desabafo aqui, mas está dentro da ministração, amém? Ele conseguia transformar, ou melhor, constranger. Jesus, ele conseguia constranger as pessoas simplesmente com palavras. Ele conseguia transformar as pessoas simplesmente com palavras, sem precisar fazer milagres. Teve os momentos? Teve. Mas aqui eu estou te mostrando a humanidade de Cristo. Se nós formos lá para João, capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. Olha o que ele diz aí. Do 38 ao 48, ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É isso, João 7, está certo, né? Cadê? João 7, 38, isso mesmo. Outros diziam, este é o Cristo, mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de Davi? Ele era da aldeia de Davi. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-los, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes fariseus e lhes perguntaram: por que não trouxestes ele? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Respondeu-lhes, pois os fariseus. Respondeu-lhe, pois, os fariseus também vos fizeste enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais dos fariseus? Jesus começa a persuadir com palavras. Olha o que ele diz aí. Os homens foram prender Jesus, e depois eles voltam. Olha que interessante. Eles foram prender Jesus, o 38, vamos ver aqui, o 45. Eles foram prender Jesus, depois eles voltam, 45. E os servidores, ali também tem Bíblia que fala, os soldados, foram ter com os principais dos sacerdotes, porque eles já tinham ido falar com Jesus, para prender. Sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: por que vocês trouxeram Jesus? Eu mandei vocês prenderem ele.
Por que não trouxeram ele? Aí o 46 diz: nunca homem algum falou assim como ele. Jesus não fez milagre, Jesus não subiu, desceu só com palavras. Jesus disse: pois aqueles que creem em mim fluirão rios de águas vivas de vocês. E isso acabou impactando ele. Impactou ele a tal ponto que ele voltaram sem Jesus. E Jesus dizia: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mas infelizmente nós queremos fazer o que a religião quer. A religião, irmão, ela manda odiar os gays. A religião manda botar as prostitutas como escória, abandonar os necessitados, debater religião. E eu pergunto: quem já ganhou alguma vida debatendo religião, irmão? Não se debate, irmão. Mas a religião diz que você tem que debater, você tem que defender a sua fé. Não, irmão, não precisa disso. A religião, ela só vai levar você a lugar nenhum. O que Jesus pede para nós, homens, é simples: que amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou e se entregou por nós. E que sirvamos os nossos irmãos. Isso inclui pastores e apóstolos, viu, irmão? Pastores e apóstolos também são irmãos. Porque a gente acha que irmão é só a membresia aqui. Não, pastores também são irmãos e temos que servi-los. Com atitude, principalmente na obra do Senhor. Não espere ser ungido alguma coisa para fazer o que tem que ser feito. Faça como Jesus. Seja exemplo para que os outros sigam você. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão? Encerrar por aqui. Tem muita coisa para falar, mas tem pouco tempo. Tem pouco tempo, acabou. O tempo já acabou, meu irmão. Já, o tempo aqui. Glória a Deus. O tempo ruge, meu irmão. O tempo aqui corre muito rápido. Parece que negócio sério. Então, irmão, Mateus 23:13, para encerrar. Aprendi com o apóstolo. Para encerrar, olha o que ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está atrapalhando os outros, irmão. E aí a Bíblia diz: ai de vocês, ai daquele que atrapalha a minha obra, ai daquele que fica no meio, que nem faz e nem deixa os outros fazer. Então, meu irmão, a partir de hoje, saiba, nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Amém? Porque aquele que quiser ser o maior, sirva. Glória a Deus. Amém? Posso? Aleluia. Eu queria chamar aqui à frente. O Jânio está aí? Desce não, Diógenes, fica aqui. Jânio está aí?